Minha filha zombou. Você não tem nada. Mas quando abri a pasta preta, todos ficaram pálidos. Aquela frase ecoou na sala de jantar como um tiro. Minha própria filha, Márcia, com seus 42 anos, me olhava com desprezo enquanto segurava sua taça de vinho. Eu, Helena, aos 76 anos, sentia o peso daquelas palavras como pedras sobre meu peito. Tinha organizado um almoço especial de domingo, como sempre fazia, e tudo o que recebi foi humilhação. Você não tem nada, mãe. Está vivendo de aparências. Esta casa nem é mais sua, está no nome do Roberto. O que você tem além das suas panelas velhas e algumas bijuterias? Márcia continuou, enquanto meu genro Roberto fingia examinar o celular, evitando meu olhar. Meus outros 2 filhos, Carlos e Luísa, permaneceram calados, encarando seus pratos, cúmplices silenciosos da crueldade da irmã. Respirei fundo e segurei as lágrimas. 76 anos de vida me ensinaram a nunca mostrar fraqueza. Sorri levemente, servi mais um pouco de arroz no prato do meu neto Mateus, o único que parecia constrangido com a situação, e respondi com calma. Talvez você tenha razão, filha. A vida inteira me dediquei a vocês, não a acumular bens. O silêncio desconfortável que se seguiu foi interrompido apenas pelo tilintar dos talheres. Terminei meu almoço lentamente, mastigando cada bocado como se fosse o último. Dentro de mim, um furacão de emoções se formava, mas por fora, mantive a compostura de sempre, a dignidade que meus pais me ensinaram a preservar. Após o almoço, enquanto lavava a louça sozinha, ninguém se ofereceu para ajudar. As memórias vieram como ondas. Lembrei-me de quando Antônio, meu marido, faleceu há 12 anos. Eu tinha apenas 64 anos e tanto ainda por viver. Os filhos insistiram para que eu vendesse nossa casa grande no centro e comprasse algo menor, mais adequado para uma senhora viúva. Concordei, pensando que o dinheiro extra poderia ajudá-los. Carlos estava desempregado na época, com 2 filhos pequenos. Dei a ele R$30 mil para abrir seu próprio negócio, uma pequena loja de materiais elétricos. É um empréstimo, mãe, ele disse. Vou te pagar quando o negócio começar a dar lucro. Nunca mais tocou no assunto. E a loja hoje é uma das maiores da cidade. Luísa precisava de entrada para comprar seu apartamento. Eram R$40 mil que ela não tinha. Mãe, você não precisa de tanto dinheiro guardado. E eu preciso sair do aluguel, argumentou. Transferi o valor no mesmo dia, sem questionar. O apartamento hoje vale 3 vezes mais e nunca recebi nenhum centavo de volta. Márcia e Roberto estavam construindo uma casa, mas o dinheiro acabou antes do término da obra. Só faltam 50 mil para terminar, mãe. Você tem esse dinheiro parado no banco, Márcia disse. Na verdade, era quase tudo que eu tinha da venda da casa antiga, mas concordei em ajudar. Afinal, eram meus filhos, meu sangue, as pessoas que eu mais amava no mundo. Roberto sugeriu que, para facilitar a burocracia, eu passasse a casa que comprei para o nome dele, já que ele era contador e poderia cuidar de tudo. Na ingenuidade de quem sempre confiou nos filhos, aceitei. Assinei os papéis sem ler, confiando que ele agiria com honestidade. Isso foi há 10 anos. Enquanto enxugava o último prato, olhei pela janela da cozinha e vi meus filhos e seus cônjuges conversando no quintal. Riam e gesticulavam, provavelmente falando sobre mim, sobre como a velha estava ficando confusa, como era um peso para eles. Mateus, meu neto de 17 anos, entrou na cozinha e me deu um beijo na bochecha. Vó, não liga pro que a mamãe falou. Ela tá estressada com o trabalho. Sorri para ele e acariciei seu rosto. Não se preocupe, meu amor. Sua avó já viveu o suficiente para saber que palavras são apenas palavras. Quando todos foram embora, sentei-me na cadeira de balanço que pertenceu à minha mãe e chorei silenciosamente. Não pelas ofensas de Márcia, mas pela ingratidão, pela traição daqueles que eu mais amava. Lembrei-me de quantas noites passei em claro quando tinham febre, quantas vezes deixei de comprar algo para mim para dar a eles o melhor, quantos sonhos abdiquei para realizar os deles. Foi naquele momento, naquela cadeira de balanço, que algo dentro de mim despertou. Uma força antiga, adormecida por anos de submissão e sacrifício materno. Enxuguei as lágrimas e me levantei. Estava cansada de ser tratada como um fardo, como alguém sem valor. Eles pensavam que eu não tinha nada? Estava na hora de mostrar o quanto estavam enganados. No dia seguinte, liguei para um antigo amigo, Augusto, que era advogado. Ele havia sido colega de Antônio na faculdade e sempre se manteve próximo, mesmo após a morte do meu marido. Marquei um almoço
longe dos olhares curiosos dos meus filhos. Helena, que surpresa agradável. Está linda como sempre, disse ele ao me encontrar no restaurante. Augusto tinha 79 anos, mas mantinha o charme e a postura elegante de sempre. Preciso de sua ajuda, Augusto, profissionalmente. Contei a ele tudo o que havia acontecido, as humilhações, a transferência da casa para o nome de Roberto, o dinheiro emprestados aos filhos. Ele ouviu atentamente, sem interromper, seus olhos experientes avaliando cada detalhe da situação. Você confiou demais, Helena, mas ainda há muito que podemos fazer. Nas semanas seguintes, Augusto trabalhou incansavelmente. Descobrimos que Roberto havia feito um financiamento usando minha casa como garantia, sem meu conhecimento. O dinheiro foi usado para comprar uma lancha e uma casa de praia no litoral. Carlos nunca registrou formalmente o empréstimo que fiz, tratando o valor como uma doação. Luísa havia colocado o apartamento comprado com meu dinheiro no nome da filha adolescente, para evitar possíveis reivindicações futuras. Augusto também descobriu algo que me deixou sem chão. Meus filhos estavam planejando me internar em um asilo. Encontrou e-mails trocados entre eles discutindo como me convencer a aceitar ajuda especializada, alegando que eu estava começando a mostrar sinais de demência. Tudo mentira. Uma desculpa para se livrarem de mim e ficarem com o pouco que eu ainda possuía. Mas eles não sabiam de tudo. Não sabiam do meu maior segredo, aquele que guardei por décadas, mesmo de Antônio. Antes de conhecer meu marido, trabalhei como secretária para um rico empresário do setor imobiliário, Geraldo Mendes. Era jovem, bonita e inteligente. E Geraldo se apaixonou perdidamente por mim. Eu o admirava, mas meu coração pertencia a Antônio, um jovem advogado sem posses. Quando decidi me casar com Antônio, Geraldo ficou arrasado, mas respeitou minha decisão. Helena, você está escolhendo o amor em vez da segurança. Admiro isso, mas quero garantir seu futuro, disse ele na minha última semana de trabalho. Estou colocando alguns imóveis no seu nome. Não conte a ninguém, nem ao seu marido. Será nosso segredo, uma garantia para você. Na época, achei um exagero e quase recusei, mas Geraldo insistiu. Não é um presente romântico, é o reconhecimento pelo seu excelente trabalho todos esses anos. Aceitei, mais para não magoá-lo do que por acreditar que um dia precisaria daqueles bens. Geraldo transferiu para meu nome 2 apartamentos no centro da cidade e uma pequena fazenda nos arredores. Com o tempo, esses imóveis valorizaram absurdamente. Nunca contei a Antônio, não por desonestidade, mas por receio de que ele se sentisse diminuído, como se eu não confiasse em sua capacidade de nos sustentar. Após a morte de Antônio, considerei contar aos filhos sobre esse patrimônio, mas algo me deteve. Talvez intuição materna, talvez sabedoria de quem já viveu o suficiente para conhecer a natureza humana. Mantive o segredo, administrando discretamente os aluguéis desses imóveis através de uma imobiliária de confiança. O dinheiro ia para uma conta que ninguém conhecia, crescendo ano após ano. Agora, esse segredo seria minha salvação. Com a ajuda de Augusto, organizei todos os documentos, comprovantes de transferências feitas aos filhos, registros de conversas, tudo que pudesse comprovar o abuso de confiança que sofri. Helena, você tem 2 opções, explicou Augusto. Podemos entrar com ações judiciais para recuperar sua casa e os valores emprestados, o que seria um processo longo e desgastante. Ou podemos usar outra estratégia. Qual estratégia? Perguntei, intrigada. A surpresa. O elemento surpresa sempre foi uma poderosa arma em negociações. Concordei com ele. Estava cansada de ser subestimada, tratada como uma velha tola e indefesa. Chegara a hora de mostrar quem realmente era Helena Campos. Marquei outro almoço de domingo. Todos compareceram, provavelmente esperando mais uma oportunidade de me humilhar ou avançar em seus planos de me internar. A mesa estava posta, a comida servida, o clima aparentemente normal. Antes de começarmos, anunciei. Tenho um assunto importante para discutir com vocês. Márcia revirou os olhos. Carlos fingiu interesse e Luísa consultou discretamente o relógio. Roberto, como sempre, estava concentrado no celular. Sei que vocês têm conversado sobre me colocar em um lugar melhor para a minha idade. Comecei, observando o choque em seus rostos ao perceber que eu sabia de seus planos. Também estou ciente do financiamento que Roberto fez usando minha casa como garantia, sem meu conhecimento ou consentimento. Roberto empalideceu, o celular escorregando de suas mãos. Márcia começou a gaguejar alguma explicação, mas levantei a mão, pedindo silêncio. Não terminei. Sei dos empréstimos que nunca foram devolvidos,
das manipulações, das mentiras. Sei de tudo. Mãe, você está confusa, tentou Carlos. Nós só queremos o seu bem. Meu bem? Perguntei com um sorriso triste. Vocês querem meus bens, isso sim, mas tem razão em um ponto. Sou uma velha tola que confiou demais. Levantei-me e fui até o escritório, voltando com uma pasta preta. A mesma pasta que Geraldo me entregou há mais de 50 anos, agora atualizada com novos documentos organizados por Augusto. Vocês acham que não tenho nada, como disse Márcia semana passada. Deixem-me mostrar o que a velha tola realmente tem. Abri a pasta e comecei a espalhar documentos sobre a mesa. Escrituras dos apartamentos, da fazenda, extratos bancários de contas que eles nem sabiam que existiam, comprovantes de investimentos, ações. Um patrimônio que faria qualquer um dos meus filhos parecer pobre em comparação. Mãe, o que é isso? Perguntou Luísa com a voz trêmula. Isso, minha filha, é o que sua mãe não tem. Aproximadamente 12 milhões de reais em patrimônio. A cor sumiu do rosto de todos. Roberto parecia que ia desmaiar. Carlos engasgou com o vinho. Márcia ficou boquiaberta. Mas como? Murmurou ela. Isso não importa agora. O que importa é o que farei com tudo isso. Nesse momento, a campainha tocou. Era Augusto, chegando na hora combinada. Apresentei-o como meu advogado e amigo de longa data. Sua presença imponente, o terno impecável e o olhar experiente intimidaram ainda mais meus filhos. Doutor, Augusto preparou alguns documentos que vocês precisarão assinar hoje. Expliquei. Roberto, você vai transferir minha casa de volta para meu nome e assumir integralmente o financiamento que fez. Carlos e Luísa, vocês assinarão confissões de dívida referentes aos valores que emprestei, corrigidos pela inflação. E se não assinarmos? Desafiou Márcia, sempre a mais agressiva. Augusto sorriu educadamente. Nesse caso, Dona Helena entrará com ações judiciais por estelionato, abuso financeiro contra idoso e tentativa de interdição fraudulenta. Além do processo criminal, vocês enfrentarão um escândalo público considerável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Poderia ouvir o bater acelerado de seus corações culpados. Tenho outra opção para vocês, continuei. Assinem os documentos, devolvam o que é meu por direito e preservarei seu futuro. Que futuro? Perguntou Carlos confuso. Meu testamento. Apesar de tudo, vocês ainda são meus filhos. Se cumprirem com suas obrigações agora, manterei vocês como herdeiros de todo esse patrimônio que desconheciam. Caso contrário, tudo irá para instituições de caridade. A escolha é de vocês. Eles se entreolharam, calculando vantagens, ponderando riscos. No fundo, eram previsíveis. Sabiam que, mesmo com a devolução da casa e o pagamento das dívidas, ainda sairiam ganhando muito no futuro. Um a um, assinaram os documentos preparados por Augusto. Depois que todos assinaram, servi a sobremesa como se nada tivesse acontecido. Um pudim de leite, receita da minha mãe. Comi tranquilamente enquanto eles mal conseguiam engolir, ainda processando o que havia acontecido. Quando todos foram embora, exceto Mateus, que pediu para ficar um pouco mais, senti um misto de tristeza e libertação. Meu neto sentou-se ao meu lado no sofá, segurando minha mão enrugada entre as suas jovens e fortes. Vó, você é incrível. Sempre soube que era forte, mas hoje... Uau! Sorri para ele, meus olhos marejados. Mateus, quero que aprenda algo com tudo isso. O dinheiro, as posses, nada disso tem valor real. O que importa é o caráter, a honestidade, o respeito. Seus pais e tios esqueceram isso, mas espero que você nunca esqueça. Ele assentiu, seus olhos brilhando de admiração. A senhora vai mesmo manter eles no testamento depois de tudo que fizeram? Ri suavemente. Esse foi o acordo. Mas sabe, Mateus, tenho 80 anos pela frente ainda. Muito pode mudar até lá. Nas semanas seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Roberto transferiu a casa de volta para meu nome e assumiu o financiamento. Carlos e Luísa começaram a pagar suas dívidas em prestações mensais. Márcia, a mais orgulhosa, manteve distância, ainda digerindo a humilhação de ter sido exposta. Decidi não me mudar da casa, apesar das lembranças dolorosas. Em vez disso, reformei-a completamente, transformando-a em um espaço que refletia quem eu realmente era. Contratei uma enfermeira de confiança, não porque precisasse de cuidados, mas para ter companhia e ajuda nas tarefas diárias. Comecei a viajar, algo que sempre quis fazer e nunca pude. Visitei Paris, Roma, Nova York. Em cada lugar, enviava cartões postais aos meus filhos.
não por provocação, mas como um lembrete de que nunca é tarde para viver. Aproximei-me mais de Augusto, que se tornou não apenas meu advogado, mas um companheiro constante. Não era um romance tardio, mas uma amizade profunda, baseada em respeito e admiração mútua. Com 76 anos, não buscava um novo amor, mas sua companhia trazia cores aos meus dias. Mateus vinha me visitar frequentemente, agora sem a pressão ou vigia dos pais. Conversávamos sobre seus sonhos, planos para a faculdade, seus primeiros amores. Decidi pagar seus estudos diretamente, garantindo que tivesse a melhor educação possível. Um ano depois do confronto, organizei outro almoço de domingo. Todos compareceram, mais respeitosos, mais atentos. Não havia mais desdém em seus olhares, mas um misto de arrependimento e de interesse calculista. Sabia que provavelmente não me amavam mais do que antes, mas ao menos agora me respeitavam. Durante o almoço, anunciei minha decisão. Estou criando uma fundação em nome do meu falecido marido, Antônio. Ela oferecerá bolsas de estudo para jovens carentes e apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Seus rostos denunciaram o pensamento imediato. Menos dinheiro para a herança. Mas ninguém ousou protestar. Também decidi doar um dos apartamentos para essa fundação. Será sua sede permanente. Márcia não conseguiu se conter. Mãe, você tem certeza? É um patrimônio importante. Absoluta, filha. Descobri que ajudar os outros traz muito mais felicidade do que acumular bens. É uma lição que espero que vocês aprendam um dia. Ao final do almoço, quando estavam de saída, Márcia se aproximou. Pela primeira vez em muito tempo, vi vulnerabilidade em seus olhos. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Não sabia se era sincera ou apenas estratégia, mas decidi dar a ela o benefício da dúvida. Afinal, o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Eu sei, filha. Também sinto. Naquela noite, sentada na varanda, observando as estrelas, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A traição de meus filhos havia me ferido profundamente, mas também me libertado das correntes invisíveis que eu mesma criei. Por décadas, vivi para eles, anulando minha própria identidade, meus sonhos e desejos. A dor que senti foi o catalisador para uma transformação necessária. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Augusto. Jantamos amanhã? Encontrei um restaurante italiano maravilhoso. Sorri, digitando minha resposta. Com certeza. A vida é curta demais para recusar um bom vinho e boa companhia. E assim seguia, aos 77 anos, redescobrindo quem era Helena Campos. Não mais apenas mãe, sogra ou viúva, mas uma mulher completa, com desejos, sonhos e a sabedoria que só as cicatrizes da vida podem trazer. A pasta preta que chocou meus filhos não revelou apenas meu patrimônio oculto, mas também uma verdade que muitos levam uma vida inteira para descobrir. Nossa maior riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos após cada decepção, cada queda, cada recomeço. E se havia uma lição que gostaria de deixar para Mateus, para meus filhos, e para qualquer um que conhecesse minha história, era essa. Nunca é tarde para se erguer, para se reinventar, para exigir respeito. O tempo pode enrugar nossa pele e enfraquecer nossos ossos, mas nosso espírito pode se fortalecer a cada amanhecer, a cada desafio superado, a cada lágrima enxugada com dignidade. Eu, Helena Campos, 77 anos, finalmente me encontrei. E nesse encontro tardio comigo mesma, descobri que a vida ainda guardava muitas surpresas boas para mim. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.